Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Como estão? E aí, pessoal, estão gostando dos vídeos? Você que está assistindo, tá gostando? Compartilha, manda para alguém, né? Ajuda aí a fazer esse vídeo aí chegar mais longe, a mais pessoas, né? Essa é a nossa intenção, né? Que a palavra do Senhor aí alcance mais corações, né? E a nossa palavra de hoje, ela está em Salmos, capítulo 30, versículo 5, a parte B do versículo, é um versículo bem conhecido, muito lindo, né? E aí hoje aí eu vou dar um testemunho também sobre essa palavra, né? Ai, bati meu braço. Então, deixei mais um pouquinho para trás. Então, gente, a palavra é, né? Capítulo 30, versículo 5, parte B. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você crê nisso? Vamos refletir sobre isso, vamos falar sobre isso, né? Sobre esse choro aí que dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O que o Senhor, né, tava querendo dizer aqui para nós sobre isso, né? E eu começo aí, né, falando um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho que essa palavra falou comigo hoje de manhã, falou muito comigo, né? Ontem aqui na minha cidade tava bem assim, tava chovendo, tava garoando, né? Tava um tempo assim bem fechado. E alguns dias já, né, bem fechado. E hoje, assim, amanheceu. Eu não tinha olhado a previsão do tempo, né? Porque normalmente eu olho, mas eu não tinha olhado a previsão do tempo. E hoje amanheceu, assim, um dia tão lindo, tão bonito mesmo, assim, sabe? Um sol, assim, um céu aberto, sabe? Lindo, lindo, lindo mesmo. E agora à tarde, né? Deu uma fechadinha de novo, mas de manhã, sim, nossa, ficou lindo, 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 lindo. Um céu assim lindo, um dia muito bonito mesmo, assim. Aí eu abri toda a casa, né, pra trocar aquele ar ali e tal. E normalmente depois que abre um pouco tempo, né, fica uma umidade e tal, e não consigo abrir a casa, né, durante, quando tá garoando, às vezes mesmo que para a garoa, né, eu quero abrir, mesmo que só tá nublado, assim, eu quero abrir a casa e eu não consigo, porque aqui tem bastante umidade, sabe? E aí hoje, né, tava assim aquele dia lindo, sabe? Lindo, lindo, lindo mesmo. E aí eu abri a casa, não tinha umidade, assim, tava uma perfeição, uma manhã assim muito perfeita, né? Muito, muito linda. E aí, eu orando ali, tomando chimarrão, né? Desculpa. Eu orando, tomando meu chimarrão, falando com Deus, né? Meu cabelo tá, olha só, passa a mão e cai um pouquinho às vezes. E aí eu tava tomando chimarrão, e aí eu falando com Deus, orando, né? Tava ali, aí tem uma janela assim aqui na sala, né? Aqui onde eu estou, né? É a sala de janta, que é junto com a sala, né? E aí na parte da sala ali tem uma janela bem bonita, assim, bem grande. E aí dava bem pra ver o céu, bem pra ver tudo lá fora, né? E tava lindo, assim, eu olhando assim, eu pensando assim, nossa, mas nem dá pra perceber, sabe? Nem ninguém disse. E assim que tava fechado, né? Então, me veio, sabe, essa palavra, né? De Salmos, capítulo 30, versículo 5, a parte B, né? Eu lembrei dessa palavra assim, né? O Senhor me deu essa palavra. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã, né? Tem até um louvor que fala sobre isso, né? E eu comecei a refletir, né? E sempre eu peço uma palavra para Deus, para o Senhor me dar uma palavra, para falar comigo, para trazer para vocês, né? Para ministrar na minha vida também e trazer para vocês, né? E
E o Senhor me faz lembrar de algumas palavras, né, assim, da palavra dele, em algumas situações, para que eu não esqueça, né, o que Deus fez na minha vida, sabe? Então eu comecei a lembrar, né, de algumas vezes que eu comecei a pôr em prática essa palavra, né? Porque eu vivi um casamento com bastante brigas, com bastante problemas, né? Qual casamento que não tem problema aí, né? Me diga, né? Mas nós havíamos, assim, tínhamos bastante conflitos, bastante coisas, assim, a acertar, né? E então a gente era bem conturbado, assim, o casamento e tal, e uma hora tava bem, outra hora não tava bem, uma hora as coisas se ajeitavam, outra hora não, né? E com todo casal a gente brigava, né? E eu ficava muito triste mesmo. Mas assim, eu digo como todo casal que tá no processo, né, de acertar as coisas, né? Porque isso, assim, essas brigas, esse tipo de briga que nós tínhamos não era normal, né? Porque nós tínhamos vários problemas que nós precisávamos consertar na nossa vida, consertar no nosso casamento. Hoje nós temos problemas? Temos, mas são poucos. Hoje nós, né, discutimos, às vezes brigamos, mas assim, a gente vai, pede desculpa, sabe? Pede perdão, sabe? Conversa. Hoje eu digo assim que a gente não briga, a gente conversa, né? Às vezes sai uma discussão e tal, mas a gente não deixa chegar além, sabe? A gente sabe o limite hoje, né? E até a gente não deixa chegar além aí, porque muitas vezes a gente se cala, muitas vezes a gente entende o outro, muitas vezes a gente deixa para falar certas coisas em certos momentos, né? A gente sabe o momento certo hoje de conversar sobre certas coisas, a maneira de colocar, enfim, né? Então tudo isso a gente vai aprendendo com o passar do tempo com Jesus, né? Porque Jesus é o alicerce, né? Jesus é a rocha onde a nossa casa é firmada. Gente, não posso falar agora, tô gravando. Tô gravando. Então, e por várias noites aí que a gente brigava, não conseguia dormir bem, eu tinha muita insônia. Hoje, graças a Deus, sou uma pessoa liberta, sarada das insônias, né? Porém, a gente tem que vigiar para que não caia de novo nisso, para que não volte ao tempo da escravidão, né? A palavra do Senhor fala sobre isso, né? E eu ficava com insônia, eu ficava muito chateada. A gente brigava, a gente não pedia desculpas um pro outro. A gente ia dormir brigado, enfim, a gente fazia um monte de coisa errada, que hoje a gente sabe que é errada, a nossa vida toda é errada, né? E aí, mas a gente já tava ali buscando o Senhor, e o Senhor permitia algumas coisas pra irem se ajustando, né? Se ajeitando, enfim. E aí eu dormia muitas noites, né? Quando eu ia dormir, não que eu dormia, quando eu ia dormir, eu chorava, eu ficava, às vezes dormia aqui na sala chorando, e eu orava, né? Falava com Deus, às vezes não orava, às vezes só chorava, né? E teve uma vez, né? Que tava assim muito conturbado, meu coração tava muito aflito, tava muito. E a gente chamou o pastor veio, né? Não o nosso pastor que é hoje, mas o pastor na igreja onde a gente ia antes, né? Até eu sou muito grata a ele por esse dia, né? Eu sempre falo e eu lembro como se fosse hoje sobre isso. E ele veio aqui em casa, a gente conversou, era uma segunda-feira. Ele veio aqui em casa, a gente conversou e assim, foi uma conversa assim que saiu faísca, sabe? Eu digo que saiu faísca, porque ele falava algumas coisas e ele tinha que ser, assim, em alguns momentos, bem firme comigo pra fazer eu, não fazer eu entender, mas, tipo, colocar de uma forma muito firme, né, o que ele tava querendo dizer e tal. E a gente foi conversando, e aí terminamos ali a conversa, né, numa oração, e aos pouquinhos eu fui entendendo algumas coisas, enfim, né, virou em choro, e eu chorei. Aí depois abracei ele, né, na hora dele ir embora e tal.
E aí, durante a semana, né, eu orei e pedi pro Senhor me convencer de tudo aquilo que o pastor tava falando, né, de tudo aquilo que o pastor me deu aquela direção, ministrando a minha vida. E uma das coisas que ele me disse foi exatamente esse versículo, né, que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, né. E ele ministrou isso na minha vida. Eu dizia, mas como? Como, pastor? Como? Eu não acredito que amanhã eu vou acordar bem, que isso tudo vai passar de um dia pro outro. Eu não acreditava. Então, eu tomei uma posição na minha vida, né? Que fé é essa que eu tenho? Ou eu creio ou eu não creio, né? Então, a gente conversou na segunda e na terça, então eu acordei e disse, Senhor, ministra na minha vida, Espírito Santo me convence das coisas que o pastor me falou, né? Que estão na palavra, e eu quero isso, né? Eu quero viver a tua palavra, eu quero viver isso. E aí, teve uma noite muito especial, que depois disso a gente brigou, teve problema, né, de novo. E aí, o que que eu fiz? Além de chorar, além de ficar chorando e orando, assim, eu clamei pelo Senhor, sabe? Eu orei com mais fervor, assim, eu clamei e eu acreditei. Eu passei a acreditar. Eu disse, eu verbalizei, eu disse, Deus, eu acredito na tua palavra, eu creio que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio nisso. Então eu passei a acreditar e querer isso pra minha vida, sabe? Eu não duvidei, eu parei de duvidar. E foi muito lindo, porque eu passei uma noite assim, né, triste e tal, e quando eu acreditei, comecei a acreditar, no outro dia eu acordei, gente. Pra minha surpresa, eu não tava sentindo nada, sabe? Assim, eu não tava sentindo nada, eu digo de nenhuma tristeza, sabe? De angústia. Eu acordei assim, completa, preenchida. Eu acordei com a alegria do Senhor, sabe? Com a força do Senhor. O Senhor me deu alegria, eu acordei disposta, acordei alegre, eu acordei melhor, sabe? Do que eu fui dormir, do que eu passei a noite. Então, assim, gente, eu digo pra vocês, creio na palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é poder, ela é a verdade. Quando a gente não crê, quando a gente fica duvidando, realmente não acontece na minha e na sua vida. Não acontece. Agora, quando a gente crê, quando a gente acredita, ela passa a acontecer. A gente tem que acreditar nas promessas que o Senhor tem para nós. E uma das promessas é essa, que a alegria pode durar a noite inteira. A alegria, o choro pode durar, né, a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Né? Nós temos que crer nisso, temos que crer que a alegria do Senhor vai vir pela manhã, que a gente vai ter o amanhã vai ser melhor, né? Que as coisas vão passar assim, que tipo, as coisas ruins, elas têm um começo, um meio e fim, elas terminam, né? Uma das coisas que Deus ministrou hoje de manhã foi isso, que a tempestade, ela tem um fim. Ela não dura para sempre, né? O dia nublado, ele não dura para sempre, né? Vai chegar aí amanhã, uma manhã que vai vir o sol, vai vir a luz para sua vida e que tudo vai passar e que tudo vai se tornar bonito de novo, sabe? Então, e tudo é um processo, tudo a gente passa por tempestades, por dias nublados, o dia mal vem, mas a gente tem que crer que a alegria do Senhor vai vir pela manhã, né? E eu digo para você que vem sim, porque eu tive essa experiência real com o Senhor. E é verdade, né? Estou testemunhando que é verdade, né? Então é isso, gente. Um ótimo dia, né? Que essa palavra tenha achado aí terra fértil no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Creia na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Abraço.